Fala galera, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a nossa Krakatoa. A Krakatoa é uma hardtail, então é um quadro rígido sem suspensão traseira que é voltado para o cross country. Eu digo isso porque pelos ângulos que ele tem de caixa de direção, comprimento de traseira, altura de central, ele visa bastante aquela retomada e depois numa curva mais acentuada, subidas curtas e íngremes, ele responde muito bem. Como ele é um quadro muito ágil em curvas, você consegue entrar na curva mais rápido e consequentemente você vai sair dela mais rápido também, então isso do aspecto da geometria dele. O Krakatoa é um quadro que a gente chama de super light. Qual que é a diferença? O carbono T1000 ele vai ter mais fios por polegada quadrada. Ele tendo mais fios por polegada quadrada, ele é um carbono mais forte. Se ele é mais forte, a gente consegue usar menos material, retirando o peso do quadro, sem comprometer a rigidez nem a durabilidade do quadro. Lembrando que assim, nenhum quadro é construído totalmente com um tipo de fibra. O quadro é sempre feito com um mix de vários tipos de fibra. Então assim, por mais que você veja o quadro, ele esteja assim, sem pintura, você vai ver ele com carbono unidirecional em cima, é usado o carbono 3K também, que é aquele carbono que é trançado e que você vê aqueles quadriculadinhos no design dele. O quadro é feito com aquele carbono 3K nos pontos onde precisa agregar rigidez. Então assim, nos pontos onde você tem que deixar o quadro rígido, você usa o carbono 3K incluído dentro na parte interna dele. O acabamento por fora vai ser feito com o carbono UD, que seria unidirecional. É mais fácil fazer o acabamento do quadro com UD e fica com uma aparência um pouco mais clean, fica mais bonito. Então essa composição de fibras, a variedade entre elas, a especificidade de cada uma, isso que vai dar para o quadro o conforto dele, ou seja, vai permitir que a roda traseira faça um movimento na vertical, sem que o movimento central e caixa de direção trabalhe no sentido lateral, ou seja, a sua força quando você está andando em pé ou sprintando, ele vai ser aplicado diretamente na roda, ele vai transferir toda a força para a roda traseira, sem trabalhar lateralmente, porém quando você receber impacto ou trepidação, ele vai absorver um pouco esse impacto. A Krakatoa ela usa o sistema Press Fit e, na minha opinião, o sistema Press Fit veio a melhorar bastante a construção do quadro, ajudando no seguinte sentido: a gente consegue fazer o quadro todo de carbono sem ter aquela inserção do alumínio. Então a gente não tem mais a inserção do alumínio na gancheira, na traseira, ele é todo de carbono e onde vai rosqueado o câmbio depois uma peça que é parafusada. O movimento central não tem mais aquela bucha de alumínio colado dentro do quadro, ele é todo de carbono. A Krakatoa também não tem aquela bucha de metal onde apoia o rolamento na caixa de direção, tá? Então o rolamento vai apoiado diretamente no carbono, que já tem um formato específico para receber o rolamento. Então, no resumo, é um quadro que é inteiramente de carbono, sem junção com alumínio, que a gente sabe que essa inserção de materiais pode enfraquecer em algum ponto, uma hora ou outra, com um impacto que seja. Aí nesse contexto todo, com várias melhorias que a gente conseguiu fazer no quadro, ele tem na faixa de 950 a 1,50 kg, dependendo do tamanho dele, tá? Então o Krakatoa dá para se dizer que é um quadro leve. E dentro desse peso ele está muito durável, é um quadro que a gente sabe que nas máquinas de teste ele apresentou um desempenho bem alto assim, então a gente sabe que não tem aquela torção lateral, a gente sabe do ciclo de impacto que ele pode receber sem quebrar, tudo isso é muito testado lá no nosso fabricante e a gente coloca no mercado o quadro de um jeito que ele dure muito tempo e que ao mesmo tempo seja leve, tá? Dentro de um limite. Como eu disse, ele é um quadro leve dentro do limite que a gente consegue proporcionar a rigidez e o desempenho que a pessoa precisa. A Krakatoa ela já conta com um sistema que a gente chama de SIT, Stay Impulse Technology, que basicamente é uma curvatura que a gente coloca no stay próximo à roda traseira, que se o stay que sai do eixo da roda fosse direto para o selim em linha reta, esse tubo não trabalharia. Como ele tem uma curvatura, ele acaba absorvendo um pouco dos impactos, isso a gente usa em outros modelos também e a gente sabe que elimina bastante vibração.
E eliminando vibração a gente sabe que você tem um pouco a mais de tração na bicicleta também. Não seria só pelo conforto, aumentar a tração para que ela mantenha o desempenho num terreno irregular, né? A gente vai ter para esse ano agora uma versão mais econômica da Krakatoa. Ela não vai ser com carbono T1000 e T800, como a SL, vai ser com carbono T600 e T800. Por usar o T600 e T800, ela vai levar um pouco mais de material, é um carbono um pouquinho mais pesado e vai ter em torno de 150 gramas a mais, tá? Então o quadro vai ser um pouquinho mais pesado, mas vai ser mais econômico. Praticamente as mesmas tecnologias da versão SL, só que numa versão mais econômica, e a gente vai conseguir montar ele com uma configuração um pouco mais barata. Então, ou seja, desde os grupos de entrada a gente já vai ter o Krakatoa. Como hoje a gente tem ele na versão GX, XO e XX, você vai ter aí com SRAM X, com SLX. Lembrando que todos os grupos que a gente usa no Krakatoa, eles têm que usar o pé de vela Boost e a roda Boost. Ou seja, a traseira do quadro ela tem 148 mm, não é o de 142. E que isso quer dizer? Que a flange do cubo vai ser um pouco mais larga. A flange do cubo sendo mais larga, você diminui um pouco aquele guarda-chuva que a reação forma na roda traseira e isso aumenta a rigidez da roda, tá? Então o nosso quadro é Boost para poder aceitar uma roda Boost um pouco mais larga. Essa é a vantagem do Boost. A Krakatoa está disponível no Soul Paint, então você pode entrar no site da Soul, customizar, vai ter lá vários grafismos, você pode escolher a composição de grupos, você pode comprar a bicicleta produzida em série também, mas se você quiser a sua, do seu jeito, a gente consegue fazer. E isso é uma grande vantagem da gente estar com a linha de pintura hoje aqui no Brasil, pintando aqui dentro de casa todos os produtos e podendo atender melhor assim cada cliente do seu jeito. E é isso aí, galera. Se tiverem alguma dúvida aí, manda aí nos comentários, a gente vai respondendo vocês. Em breve, mais um vídeo aí com aspectos técnicos da Soul.